Bom, meninos, tudo bem? Urbanização, né? Cidades, megacidades, megalópolis, metrópolis. Vamos tentar falar um pouquinho desses conceitos. Cidades são afetadas pelo processo de globalização. Elas alojam fábricas, empresas, pessoas que participam da produção e do comércio de produtos industriais. Do mesmo modo, o meio ambiente sofre alterações intensas por conta da aceleração da produção de mercadorias, uma das características da globalização em si. Vamos tentar entender um pouco como é que as cidades se transformaram nas últimas décadas e como que as consequências ambientais desse processo deram no que deram. Com o avanço da indústria, houve um aumento da urbanização, ou seja, houve um processo de surgimento e crescimento das cidades e do número de pessoas vivendo nelas. Grandes concentrações urbanas são encontradas em vários países do mundo. Esse processo teve início com a Revolução Industrial, na segunda metade do século XVIII, um pouquinho depois, 1865, e foi acelerada a partir da segunda metade do século XX, com a terceira Revolução Industrial. O resultado disso tudo é uma rede de aglomerações urbanas que desempenharam papéis diferentes no mundo, nesse mundo globalizado. Algumas dessas aglomerações são centrais no processo de globalização, por sediar empresas que atuam em escala internacional. Grandes bancos internacionais, bolsas de valores que influenciam os negócios mundiais, e outras ficam à margem, o que leva governantes e a sociedade civil de muitos países a enfrentar muitas dificuldades para manter a qualidade de vida dos seus habitantes. As metrópoles são formadas por municípios reunidas pelo processo de conurbação, que ocorre quando as cidades crescem e são ocupadas sem obedecer aos limites entre dois municípios. A paisagem formada pelos municípios conurbados expressa uma área urbana contínua, onde se passa de um município a outro sem que haja um espaço rural separando eles. A marcação dos limites muitas vezes só pode ser percebida por indicações ou faixas ou placas lá no alto. São fatores que definem uma metrópole: o tamanho da mancha urbana, elevada concentração populacional e principalmente a capacidade de centralização das atividades produtivas, culturais e de serviços. As metrópoles comandam uma densa rede urbana que pode se estender por uma vasta área. Nessa área, os municípios trocam bens, fornecem serviços e movimentam dinheiro para investir na produção industrial ou para fornecer serviços. Um intenso fluxo populacional cotidiano resulta desse processo e ocorre por um sistema de transporte que reúne diferentes meios de transporte. No caso do Rio de Janeiro, por exemplo, ainda que a gente tenha muitas reclamações, a gente tem uma série de modais de transporte. Tem metrô, tem trem, tem barca, tem ônibus, tem carro, enfim, você tem vias, tem ciclovias, ciclofaixas, tem até o patinete agora. Então isso caracteriza muito claramente uma metrópole. As megalópolis, elas correspondem à fusão de várias metrópoles em um único conjunto urbano que pode ser associado ao processo de globalização, da produção e ao comando do comércio e dos serviços por grandes grupos empresariais. Nos Estados Unidos, por exemplo, existem vários exemplos de megalópolis. Boswash, de Boston a Chicago, passando por Nova York e Filadélfia, formam uma megalópole. Shipts, que vai de Chicago a Pittsburgh, passando por Detroit. Sansan, que vai de São Francisco a San Diego, passando por Los Angeles. Então você tem ali 3 regiões que meio que se misturam, que formam uma imensa megalópole formada por várias cidades agrupadas. Na Europa Ocidental, há a megalópole que engloba Amsterdã, nos Países Baixos, até Colônia, na Alemanha. E o mesmo também se verifica entre Tóquio e Osaka, lá no Japão. No Brasil, por exemplo, a gente tem São Paulo e Rio de Janeiro se tornando lentamente uma megalópole também. Cidades globais. A globalização da produção transformou algumas metrópoles em centros da economia internacional. Estes centros urbanos são denominados de cidades globais. Formam uma rede urbana por onde transita a maior parte do capital, do dinheiro que circula pelos mercados financeiros mundiais. Outra característica de uma cidade global é abrigar a sede de empresas transnacionais, antigas multinacionais. São as empresas sediadas nessas cidades que lançam as inovações tecnológicas e comandam os serviços especializados ligados à indústria, como a publicidade, por exemplo.
Uma característica comum às cidades globais é a presença de uma infraestrutura tecnológica sofisticada para a comunicação em tempo real entre diversas partes do mundo. Não existe ainda um consenso entre os especialistas a respeito da lista de cidades globais. Cidades como Nova York, Londres, Paris, Berlim, Viena, Madrid, Bruxelas, Los Angeles, Toronto, Tóquio, Sydney e Hong Kong são exemplos muito claros de cidades globais que comandam as atividades da rede urbana mundial. E as megacidades, que são aglomerações urbanas com mais de 10 milhões de habitantes. São encontradas em países desenvolvidos, como é o caso de Nova York e Tóquio, e em países de rápido crescimento urbano também, onde ficam, na verdade, a maioria delas. No fim do século XX, o crescimento da população urbana na América Latina, na Ásia e na África foi 3 vezes mais rápido, ou seja, cada vez mais acelerado, 3 vezes mais acelerado do que na Europa, nos Estados Unidos ou no Japão. Na África e Ásia encontram-se o ritmo mais acelerado de crescimento urbano. De acordo com a ONU, em 2025, a população urbana africana e a asiática terão ultrapassado a soma do restante populacional dos demais continentes. A intensa urbanização nos países pobres tem preço: as elevadas desigualdades sociais e os contrastes na paisagem urbana que estão cada vez maiores. A concentração populacional elevada, especialmente em algumas cidades do globo, gera problemas ambientais que precisam ser enfrentados. Nas cidades estão concentradas as indústrias, que além da concentração industrial, tem no uso intensivo de veículos automotores, a aglomeração de pessoas e o aumento da produção de lixo, esgoto e poeira, fenômenos que, se não forem bem administrados, podem gerar problemas insolúveis, gerando muita poluição em todos os níveis.